saudar a paz do Senhor Jesus, novamente aqui. Peço que você abra os seus ouvidos, abra seu coração e permita que o Espírito Santo ele fale poderosamente no mais profundo da sua alma. Que a mensagem, ao ser liberada aqui nesse momento, agora pela manhã, que ela vá ao teu encontro e mexa com o mais profundo da tua alma. Hoje eu quero aqui estar falando tudo aquilo que Deus, em secreto, tem falado comigo através da sua palavra. Eu vou deixar agora nesse momento o Espírito Santo de Deus conduzir minha vida, usar a minha boca nesse momento e ser boca dele na terra dos seres vivos, ser profeta dele aqui na terra. E eu vou estar falando aqui sobre o profeta Jeremias, profeta, conhecido como o profeta chorão, profeta de Deus que foi levantado por Deus para profetizar por entre as nações e os quatro cantos das nações sobre as profundas tristezas, as profundas turbulências e tribulações que a nação de Israel iria presenciar. E esse profeta ele foi tremendamente, poderosamente usado por Deus para falar tudo o que ele sabia, que na verdade ele só sabia, Jeremias ele só sabia das coisas quando ele ficava a sós com Deus e Deus revelava todas as coisas para ele. E mesmo que às vezes ele não quisesse falar, ele tinha que falar. E quando ele falava, ao mesmo tempo ele chorava. Por que Jeremias chorava ao falar ao mesmo tempo, ao profetizar? Porque Jeremias sentia tamanha tristeza no seu próprio coração. Tristeza de quê, Jéssica, que Jeremias sentia? Tristeza porque a nação estava continuamente negando a palavra de Deus, estava rejeitando iminentemente tantas e tantas vezes que Deus o usava para clamar e proclamar e anunciar as verdades, que não vinha da parte dele, mas vinha da parte de Deus, para toda a terra. E hoje em dia não mudou. Nos nossos dias atuais, nada mudou, continua a mesma coisa. Deus, ele continuamente continua usando os seus para estar profetizando, falando a verdade, orientando, ensinando, anunciando, preparando o caminho para em breve o noivo resgatar sua noiva. Mas as pessoas continuam soberbamente endurecendo o seu coração para as profecias bíblicas. Estamos vendo aí muitos sinais debaixo dos nossos olhos aí, debaixo das nossas vistas, os sinais da palavra do Eterno, do Pai, do Divino, do Senhor dos Exércitos. E as pessoas ainda continuam no furdunço, na barulheira, na prostituição, no pecado, nas coisas que é contra Deus, que é contra a palavra de Deus, que é o prazer do pecado.
pecado tem gerado prazer tamanho nas pessoas. E infelizmente a situação do que o mundo vai caminhando não é para a salvação, mas para o abismo, para a perdição. E no grande dia do Senhor, naquele dia que será um grande e temível dia, a terra vai estar podre, a terra vai estar perdida, né? Porque naquele dia o Espírito Santo vai ser retirado do meio de nós. Imagine você aí que está me ouvindo, vivenciar, ser deixado aqui e ser esquecido aqui na terra dos seres viventes, num lugar que vai se tornar impuro, podre, porque tudo isso já o mundo que vivemos já é puro, impuro, podre, né? E infelizmente, já pensou? Nem queira, na verdade eu vos digo, nem queira imaginar em ser esquecido aqui nesse mundo vil, nesse mundo sujo, nesse mundo imundo, nesse mundo onde as pessoas entre elas amam mais o prazer do pecado do que a Deus, do que as maravilhas que Deus pode fazer. E eu vou então aqui falar sobre o profeta Jeremias. O profeta poderosamente foi usado por Deus para profetizar contra a nação de Israel. Jeremias ele é conhecido como o profeta chorão. Jeremias ele foi um profeta bíblico do Antigo Testamento. Jeremias viveu durante o declínio e a queda de Judá. Jeremias ele recebeu o apelido de profeta chorão devido à sua profunda tristeza e ao seu profundo e constante lamento ao anunciar a destruição de Jerusalém. Quando o profeta Jeremias anunciava, se permitia e se deixava ser usado pelo Espírito Santo, ele anunciava com tamanha e profunda tristeza, em lágrimas, em prantos e em choro, a queda que Jerusalém iria presenciar. Ele profetizava, em lágrimas, o que o mundo iria presenciar, mas ninguém dava ouvidos. Achava que aquilo tudo que ele estava falando era uma história, uma coisa da própria imaginação dele, da própria cabeça dele, que ele imaginava e ia lá e profetizava. Era taxado e chamado de louco muitas vezes. Acredito eu, né? A Bíblia não disse ele foi chamado de louco, né? Mas para o mundo que não de nada sabe, aqueles que amam e rejeitam o pecado, o prazer que o pecado tem, e profetiza tudo que vem da parte de Deus, é taxado como um louco, né? Um lunático, um teórico da conspiração, um conspiracionista, né? Sendo que as coisas de Jesus não é conspiração, é realidade, é verdade. E então Jeremias, ele iminentemente ele profetizava, ele se permitia, ele se doava para Deus, para falar o declínio que Jerusalém iria presenciar. E ao ver todo o sofrimento do povo, conforme é relatado no livro de Lamentações, no livro do próprio profeta Jeremias, ele lamentava em lágrimas, em choro. Ele sentia no profundo coração, no mais profundo da alma, porque ele tinha coração.
Ele era um ser humano, ele era um homem como nós, como eu, como você, era um ser humano como eu, como você, entendeu? E ele presenciou muitas coisas. Deus ia no secreto com ele. Chegou um ponto que ele, em sofrer perseguição de Jezabel, ele desejou a morte, ele desejou que Deus o matasse, ele desejou que Deus tirasse a vida, a sua própria vida, porque ele não conseguia suportar tamanha pressão. E muitas das vezes a gente, meus amados, a gente faz também esse pedido a Deus, né, de acabar conosco, de nos matar, tirar-nos daqui. Porque não dá para viver em um mundo onde uma pessoa que te conheceu no pecado ela quer usar o pecado dela para manipular, para nos manipular. E ela vê que isso não acontece, dela usar o pecado para nos manipular, elas acabam se revoltando contra nós. Elas acabam se revoltando contra a nossa pessoa e nos chama de careta, né? Nos chama de soberbos, de loucos, que estão em um nível alto de loucura e etc. E coisas terríveis que não quero nem imaginar, né? Por que elas fazem isso? Por que elas falam isso? Essas que estão no pecado, elas falam mal de quem está vivendo na verdade, de quem está decidiu já no coração de caminhar, de fazer o que é certo, de viver a correção na terra. Aonde há pecado, elas fazem tudo isso porque elas querem, elas sentem o prazer, né? Elas acham que o que elas fazem de errado vai levar elas a conhecer a Deus, vai levar elas à eternidade futuramente. Sendo que, lamentavelmente, a triste realidade é que essas pessoas que vivem o prazer do pecado, elas estão sendo iludidas, enganadas, porque o próprio inimigo, o pai da mentira, vos ilude, mantém o prazer dele iludindo, mantém a mentira dele iludindo a vida delas. A terribilidade de uma criatura que vivencia o pecado não é a salvação, e sim a destruição. E isso é visto nas Escrituras. Jeremias, ele profetizou isso aí. Tanto que também ele profetizou também a restauração de Israel. Jeremias também foi usado pelo Espírito Santo para profetizar que Israel iria viver uma nova restauração futuramente. Ele também profetizou, ele se permitiu, Deus usá-lo, para profetizar a queda que Babilônia enfrentaria. Ele profetizou também a redenção de Israel. Ele profetizou contra as cidades, contra tudo que se levantava contra as cidades. E lá a história bíblica diz que o povo não dava atenção. Ouvia tudo aquilo e se sentia incomodado, se sentia ameaçado. E hoje em dia, nos dias atuais que nós vivemos nesse mundo, as pessoas, elas estão vendo os sinais. Elas estão presenciando os fatos, todas as ações, todas as profecias. E elas estão vendo que Deus está levantando uma geração de profetas, uma geração de um povo que ama o Evangelho,
e que não se curva diante do que é errado. E eles, então, de tão iludidos que estão, infelizmente, né, a triste realidade, que não querem aceitar, não querem acreditar, começam a blasfemar e a zombar. E dizer, nossa, a pessoa aí tá ficando maluca, me doidou de vez agora. Tudo pra fulana, pro fulano é Deus, é destruição, é morte, é caos, é crise. Sabe o que é isso, meus irmãos? O mundo está enfrentando um endurecimento constante no coração. O mundo está enfrentando a cauterização das suas mentes. A mente da humanidade está focada em festa, em furdunço, em barulho, em paganismo, em carnalidade, em prostituição, em pecado. E com isso tudo, com toda essa prática, as pessoas estão plantando a maldição. Já foi-se o tempo em que a nação brasileira foi vista do outro lado do mundo como uma nação abençoada, como um povo alegre, como um povo de louvor. Agora, o mundo está sendo comparado como uma maldição nos 27 estados e cidades. E hoje o Espírito de Deus ele tem falado muito poderosamente ao meu coração em secreto, ao meditar nas Escrituras, sobre isso. Ah, mas isso deu-se um início, tá tudo normal, nada tá mais acontecendo, meus olhos não estão vendo nada. E com as pessoas incrédulas aí falando, os praticantes do pecado, dizem assim, o mundo tá tudo ok, tá tudo normal, não tô vendo nada. O GO, né? O GO, que eu não posso falar aqui, que além daqui eu vou estar postando nas redes sociais esses vídeos. O GO, espero que você esteja entendendo essa fala aqui. O GO, ele está preparando por trás das cortinas coisas obscuras, coisas que vai trazer um caos, um gênero do caos, né? E para tudo isso começa na Terra, é preciso começar primeiro no plano espiritual, porque tudo começa primeiramente no plano espiritual. Depois que se começa as coisas aqui no plano físico, porque todas as coisas antes de passar por aqui pelo plano físico tem que passar pela permissão de Deus. Para que Deus ele permita acontecer, é preciso passar pela permissão dele. Se ele achar que tem que permitir aquilo, ele vai dar a ordem. Agora, se ele não achar que não é permitido no momento aquilo acontecer, ele vai dizer na hora, no momento, não, isso não. Isso daí ainda não está permitido. Mas a outra coisa, sim, aquilo lá, a outra coisa que vocês querem fazer, assim eu dou a permissão. E aí o inimigo, ele se sujeita a Deus e faz e obedece. Ele faz o que Deus manda. Por isso que diz que o inimigo ele só toca aonde Deus permite. O inimigo jamais, meus amados irmãos, vai tocar numa vida em que Deus não permite que ele toque. O inimigo jamais vai trazer algo para o mundo sem a permissão e o contentamento de Deus Pai. Porque, na verdade, quem manda não é o inimigo. Quem manda é Deus.
Deus é que manda em tudo. Deus manda, desmanda em todas as coisas. Mas o inimigo, ele acha que quem manda em tudo e desmanda é ele, sendo que não é bem assim. Deus está acima de tudo. Deus nunca fica por baixo. Ele sempre fica em cima. Mas o inimigo é o contrário. O inimigo, ele sempre fica por baixo. Só que, infelizmente, o inimigo é tão sagaz e sujo que ele quer sempre ficar por cima. Infelizmente, essa é a verdade. E hoje eu quero estar aqui compartilhando o livro de Jeremias, capítulo 41, versículo 11 ao 18. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, aí comigo aí, por favor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí. Medite na sua Bíblia juntamente comigo. No livro de Jeremias, capítulo 41, versículo 11 ao 18. E a palavra de Deus fala sobre Joanã, quando Joanã perseguiu Ismael. Jeremias capítulo 41, versículo 11 ao 18. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das grandes águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Cariá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Israel levará cativo de Mispa, virou as costas e voltou, e foi para Joanã, filho de Cariá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joana, e fugiu para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o restante do povo que ele havia resgatado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois de haver matado a Gedalias, filho de Aicão, isto é, aos homens valentes de guerra e às mulheres, aos meninos, e aos eunucos que havia recobrado de Gibeão. E partiram indo a habitar em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali irem e entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, matado a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia tinha feito governador sobre a terra. Vou ligar aqui um pouco o ventilador, porque tá calor. E é isso, meus amados. Muita gente dessa atualidade atual sofrerão. Por que, Jéssica, você está falando isso? Além de eu estar aqui só falando, para não ficar somente aqui nas minhas palavras, eu estou lendo também aqui o esboço que eu mesma fiz. De todas as palavras, de todas as mensagens que veio, um insight para mim, ao meditar nas Escrituras, ao meditar na Palavra de Deus. Muita gente da nossa atualidade sofrerá, né? Porque chegará um tempo em que muitos serão tomados. Muitos serão tomados. E nisso será grande, mas muito grande a peleja contra o mundo, contra as nações. A peleja que sobrevirá sobre a terra será tamanha como ninguém nunca imaginou na face da terra, como jamais foi presenciado. E todo o povo que estiver
se apoiando em algo que não é da parte de Deus, que não está sendo da parte do querer e da vontade de Deus, será observado e levado até o cativeiro. Uma nação, na verdade várias nações, serão perseguidas. Uma nação perseguirá outra nação. Um reino perseguirá um outro rei. Homens perseguirão outros homens. E nisso, o fim em breve terá o seu decreto confirmado. Você está vendo os meus olhos aqui focados e eu, ao mesmo tempo, os meus olhos se voltando para cá. É porque eu estou escrevendo tudo aquilo que veio ao meu coração. Eu escrevi aqui na folha de papel, uma folha de caderno, um pedaço de folha de caderno. Porque eu sempre tive isso, essa mania boa de tudo aquilo que vem ao meu coração da parte de Deus, ao meditar na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor, na palavra do Deus vivo. Eu sempre tive isso, de pegar caneta e papel e escrever. Não sei porquê, mas eu sempre tive esse negócio. Eu gosto de fazer isso. Antes eu riscava a Bíblia, agora não. Estou até evitando de riscar a Bíblia. Estou pegando cadernos antigos meus, de folhas que sobraram. Estou rasgando essas folhas e utilizando essas folhas para escrever. E nós já estamos vendo isso, nação perseguindo outra nação, né? Nação se levantando contra outra nação, furdunço, matança, violência, sangue sendo derramado, que esse decreto já foi dado. Isso é a permissão de Deus na terra, porque são palavras do livro, são profecias do livro sagrado, da palavra de Deus. Estão se cumprindo. Nós já estamos vivendo, meus amados, o fim dos tempos. Por isso que Deus diz: buscar-me enquanto se pode. Busque-me enquanto estou por perto. Me busque enquanto eu estou junto de vós. Porque, meus amados, vai chegar um tempo em que o mundo vai querer buscar por Deus, quando tudo começar a apertar. Não sei se está certa essa palavra, mas eu acredito que esteja. E aí o mundo vai querer buscar, vai querer achar, vai querer encontrar. Mas muito em breve não vai achar mais. Por isso que Deus diz: busque-me enquanto se pode achar, enquanto eu estou perto. Enquanto se pode me encontrar. Porque vai chegar um tempo em que não vai mais conseguir achar. Não vai mais ter a verdade mais aqui. Porque isso aqui, quando a verdade ser retirada daqui do meio de nós, isso aqui vai se voltar. Isso aqui vai se voltar. Isso aqui vai ser um lamento muito grande. Porque eu vou te falar, meu amado irmão, minha irmã que está me ouvindo. A gente sem Deus, nós não somos nada. Deus sem nós, Ele é Deus. Mas eu e você que está me ouvindo, sem Ele na nossa vida, a gente não é nada. Não somos nada se não tivesse Deus feito o propósito de enviar o seu único filho para morrer no madeiro por nossos pecados. Deus está dando o decreto, está confirmando todos os decretos dele.
Está usando o GO aí, esse GO das trevas. Que muitos infelizmente acham que é um GO da luz. Sendo que não é, meu amado. Maldito, a palavra de Deus diz, maldito é o homem que confia em um outro homem. Maldito é todo aquele que busca acreditar mais no homem do que em Deus. As promessas do homem são falhas. E o homem não tem do que oferecer. Mas Deus tem promessa. E a promessa de Deus é infinita. Sendo que a promessa do homem não é infinita. A promessa das trevas não tem bênção, mas tem maldição. O decreto está sendo todos os dias sendo confirmado, mas infelizmente a igreja não está conseguindo ver, porque ela está aqui, ó. O foco da igreja está somente só numa direção. Não estão assim em todas. A igreja não está focada em todas as direções. Ela está focada em uma só, apenas direção. Aleluia. Jeremias 42. Jeremias 42. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos de Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias: o profeta aceita agora a nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque de muitos restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias, o profeta: eu vos tenho ouvido, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras. E seja o que for que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei. Não vos ocultarei uma só palavra. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda a palavra com quem te enviar a nós, o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus a quem te enviou. Obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos, que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derrubarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei de Babilônia, a quem vos temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. E vos concederei misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vos disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouve a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vos absolutamente propuserdes a entrar no Egito, e entrardes para lá habitar, acontecerá que a espada que vos temeis vos alcançará ali na terra do Egito,
e a fome que vos receais vos seguirá de perto no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puseram os seus rostos para entrarem no Egito, a fim de lá habitarem. Morrerão a espada de fome e de peste. Deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós. Quando entrardes no Egito, sereis objeto de maldição, de espanto, de execração, de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó remanescente de Judá. Não entreis no Egito, tende por certo que hoje testifiquei contra vós, porque vos enganaste a vós mesmos, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora, por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declara-no assim, e o faremos. E vô-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei, por certo, que morrereis à espada de fome e de peste no mesmo lugar, onde desejais ir para lá morardes. Olha só que palavra tremenda e poderosa. Palavra forte é essa. Olha só, Jeremias, ele falou aí a realidade, ele falou a verdade, ele cai a real, ele jogou a real para o povo, né, de Jerusalém, para a cidade lá, que estava em perdição, que estava adorando outros deuses, né, seguindo outros deuses, se assemelhando a outros deuses, né, orando, se curvando, se prostrando, né, diante de deuses errados, de coisas errôneas, diante do pecado, né? E aí ele se permitiu ser usado por Deus para anunciar, para falar da verdade, jogar a realidade, né, na cara dura. Falou sem medo, sem temor. E ao mesmo tempo Jeremias sentiu a tristeza do povo. Mas mesmo assim, os homens de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, Israel, ouvia toda aquela profecia, que não era Jeremias falando, profetizando, e sim Deus, através do Espírito Santo, falando, jogando a realidade, né, jogando a verdade na cara, né, de Israel, na cidade de Jerusalém. E eles ainda queriam estar consultando outros deuses para ver se aquilo era verdade. Se toda aquela palavra que estava sendo profetizada pelo profeta Jeremias era verdade, vinha mesmo da parte de Deus. E aí sofriam as consequências, porque estavam negando ali a verdade do próprio Deus. E hoje, nos dias atuais que vivemos, meus amados, a mesma coisa se repete. Tudo o que começou lá atrás, que está escrito nas Escrituras, no livro, na palavra do Senhor, na palavra do Deus vivo, tudo se cumpre. Hoje, nos nossos dias atuais, a verdade, ela é proclamada, ela é anunciada. Mas as pessoas a igreja fica assim, eu vou primeiro consultar para ver se é verdade. Deixa eu ver aqui com o ciclano, com o fulano, com o meu líder, para ver se essa palavra que eu ouvi agora há pouco da parte de um profeta ou de uma profetisa é da parte de Deus mesmo. Primeiro deixa eu consultar ali, deixa eu consultar lá, para ver se isso é real, se esse decreto mesmo vai se confirmar no planeta mesmo, se é de Deus mesmo a mensagem. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, meus amados, minhas amadas.
Quero dizer uma coisa para você que me ouve, você, isso, exato, legal, isso. Você mesmo que está me ouvindo. Aquilo que é de Deus vai te trazer paz no teu coração. Mas aquilo que não é da parte de Deus vai trazer o quê? Vai trazer confusão. Vai confundir a nossa mente. Porque o que é de Deus não é confuso. O que é de Deus de verdade é tranquilo. Você vai sentir do Espírito a confirmação que aquela mensagem está sendo anunciada em alto bom som da parte de Deus na nossa vida. A verdade ela não precisa ser ela é do jeito que ela é. Não precisa a gente sair do lugar onde estamos para ir consultar fulano, ciclano, não. Você tem Deus, você tem um poder dentro de você, você tem discernimento, tem que buscar discernimento para consultar você mesmo a mensagem. Mas na verdade, a verdade, para muitos que não têm esse discernimento espiritual, sempre será ela consultada, para ver se é mesmo uma fonte segura. Eu quero dizer para você, a fonte segura é o Espírito Santo. É com ele que está a fonte segura. A fonte segura da palavra verdadeira está com ele. Não está com o ser humano aqui falho, errado e pecador, como eu e você não. É com ele que está a fonte segura. Porque a fonte que ele tem é segura, é verdadeira, é real. A fonte do Pai, ela é tão segura, mas tão segura, que não deixa a gente cair. Só cai se você for bem leso para cair. De tão segura que é a fonte de Deus. Se você cair, é porque você está bem fraco. Você é bem leso e abestado para cair. Porque Deus é a fonte segura. Tudo que ele tem é seguro. Tudo que ele tem é verdadeiro. E tudo que ele passa para nós, sendo um bom e maravilhoso e ótimo professor que ele é, a gente não cai. É como eu falei, só cai se você for bem leso, se você não tiver discernimento de verdade para absorver essa fonte toda essa segurança dessa fonte. Mesmo a verdade, ela tendo a sua fonte segura, ela sempre vai ser, infelizmente, consultada por questões de segurança e cuidado, claro. A gente consulta, né, a fonte, de onde a gente busca a fonte para ter o cuidado, né, de não cair. E hoje em dia, a triste realidade é que a igreja ela não consulta, ela não busca consultar a fonte segura. Onde é que está a fonte segura? Está em Deus, está no Espírito Santo, é como eu falei. Não querem, porque a preguiça é tamanha, se domam, se permitem que a preguiça domine suas vidas e aí elas acabam, infelizmente, caindo e não vê a fonte. Jeremias, ele foi desprezado. Jeremias tinha essa fonte. Ele tinha essa fonte, mas ele oferecia essa fonte, mas ninguém queria. E hoje, nesses dias atuais, na nossa geração, ninguém quer a fonte verdadeira. Preferem a fonte mentirosa, a fonte onde se fala uma verdade que é com a aparência, uma mentira com a aparência de verdade. A igreja prefere mais essa fonte, esse lado aí. Porque acha que eu vou acreditar
na fonte da mentira, que está aparentando de verdade aqui, porque eu não quero que seja exposto o meu pecado. Eu não quero enfrentar o meu pecado, eu não quero enfrentar o meu erro. Aí sofre as consequências e não sabe por quê. Morre e não sabe por quê. Morre espiritualmente, mas não sabe por quê. Se enfraquece espiritualmente e não sabe por que está fraco. Outra coisa, em Jeremias capítulo 44, eu não vou nem ler muita palavra, porque vai ficar muito extenso. Jeremias 44 fala sobre a idolatria. Jeremias 44 fala sobre as consequências da idolatria. As consequências que a igreja, né, sofreu por causa da sua idolatria. Nos dias nossos atuais que vivemos, o mundo está sofrendo graves consequências por sua idolatria, porque está sendo tamanha a idolatria, né? As consequências da idolatria dentro da nação brasileira será tão grandiosa nesses últimos dias, nos fins dos tempos agora, vai ser tão grande que muita gente vai ser esquecida, né? Vai se permitir serem esquecidas e destruídas. E infelizmente as consequências dessa idolatria estão levando muita gente ao abismo. Estão indo, caminhando junto com a manada de bodes. E estão pagando a consequência, pagando com a própria vida as consequências dos seus próprios erros. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus por essa palavra. As consequências da idolatria dentro das nações, sendo do Brasil ou fora do Brasil, no meio da igreja, está sendo perigoso. As consequências perigosas estão passando aí. O mundo tem plantado o que hoje colhe. Toda a consequência má, meus amados, vem do excesso das suas trágicas escolhas. Toda a consequência ruim vem de um excesso tamanho e grande que está acontecendo no meio do povo. O povo está sofrendo trágicas consequências por idolatrar o que faz pecar. O povo está sofrendo graves e trágicas consequências por colocar o homem em primeiro lugar de Deus. Por colocar o homem acima de Deus. O excesso de consequência tamanha como uma onda está vindo sobre a terra. Em 2026, há de ser visto. Escute só o que eu vou falar aqui agora. Se tu acreditar nessa palavra, glória a Deus. Agora, se tu não acreditar, meu querido, minha querida, eu só lamento. Porque eu não estou aqui falando alguma coisa da minha imaginação. Eu não estou criando essa mensagem aqui. Isso aqui não é invenção da minha parte. Isso não é a minha carne. Não é. É o Espírito Santo de Deus falando a realidade. Porque nós estamos vivenciando isso tão grande. A consequência de uma idolatria tamanha na face da terra.
que muita gente está morrendo por causa da consequência da idolatria, de escolher idolatrar uma coisa que não é da parte de Deus e esquecer das coisas do divino. Aleluia. Nossos olhos há de ver muitas trágicas e péssimas consequências daqui para frente em diante. Por causa de quê? Por causa da idolatria. Idolatria a bens materiais. Idolatria a homens falhos e pecadores. Idolatria a líderes. Aleluia. Estão se esquecendo de idolatrar o único que merece toda a nossa idolatria, que é Deus, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos, o Senhor de Israel, o Deus poderoso, Deus vivo. Aleluia. Isso aqui, eu não venho aqui trazer apenas uma palavra. Eu estou aqui trazendo o que o Espírito fala. O que está na Bíblia. Isso aqui que eu estou falando não é heresia. Longe de mim estar falando algo que não seja da parte de Deus. Porque se eu vim aqui e falar algo que não seja da parte de Deus, pelo amor de Deus, Deus me livre, eu vou ser morto. Quem vai me matar? O próprio Criador, o próprio Deus Todo-Poderoso. Porque com a palavra dele, meus amados, ninguém se brinca. O pecado traz consequências ruins. O pecado não é um pecado, não vai me pratica que o pecado vai até ti e ele te diz assim, me pratica que tu não vai morrer não. Tu não vai padecer, tu não vai sofrer porque tu tá me permitindo visitar a tua vida e tá me praticando. Tu não vai morrer não, Deus vai te perdoar. Jesus não vai voltar não. Jesus não tem essa história de que Jesus Cristo vai voltar. De que o Salvador, o Rei dos Reis, voltará, retornará. Não, essa história é uma história. Isso aí ainda não vai acontecer não. Vai lá, me peca, me usa. Se prostitui. Faz o que tu quiser. Porque Jesus não vai voltar não. Esse teu Jesus não vem. Você está enganado. A volta de Jesus é real, meu irmão. É realidade. Ai daquele que for pego de mãos vazias. Ai, Jesus, eu vou falar. Eita, meu Deus. Ai daquele que for encontrado, achado de mãos vazias. Olha lá a palavra. Eita, Deus. Deus está observando todas as coisas. Você que pratica o pecado, faz coisas erradas, achando que está fazendo coisa certa, os olhos de Deus estão sobre você. Se converta enquanto se pode. A hora de se despertar é nesse exato momento agora. O livro, a Bíblia Sagrada, não é apenas um livro que foi escrito. Esse livro aí, como tem muita gente que diz assim, esse livro aí é um livro que foi escrito por homens. Um livro escrito por um homem, por um ser humano. Isso aí é só um conto, mais um conto de fadas, uma fantasia. O que está escrito na Bíblia, nesse livro, na Bíblia Sagrada, é um conto fantasiado de homens, para colocar medo na igreja. Não é não. O que foi escrito no livro, na Bíblia Sagrada, foi escrito por Deus através dos seus
através daqueles que ele levantou para falar o que estava dentro do coração dele. E tudo que está escrito na Bíblia, na palavra, tudo está se cumprindo. Uma coisa, um sinal por trás de outro sinal. E as pessoas, elas estão tão cegas espiritualmente que não estão vendo que o que está acontecendo na face desse planeta foram profecias que Jesus mesmo, quando esteve na Terra, profetizou. E continua profetizando, usando os seus. Uma geração que não se curva diante de Baal. Uma geração que não está perdida. Uma geração que fala a verdade. Uma geração que ama o Evangelho. Essa é a geração de que o Espírito Santo está usando. O Espírito Santo está usando essa geração. Uma geração que não é orgulhosa, que não é vaidosa, que é uma geração humilde, uma geração que vive de cabeça levantada, que não pisa nos outros para ter a visualização que está precisando ser visualizada. É uma geração de trigo que guarda os mandamentos do Pai, que se doa para o Espírito Santo, que se abre o coração para o Espírito de Deus usar, para falar o que está dentro do seu coração. É uma geração de profetas verdadeiros, preparados por Deus, forjados pelo Pai da graça, debaixo da graça divina, que segue o que está escrito no livro, aleluia, que não despreza o que é verdadeiro. Ai, Jesus, chega a estar me arrepiando, eu estou sentindo a presença do Pai. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Eu não sei se tu está sentindo aí. Você que está me acompanhando, porque eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia. Uma geração de profetas cordiais que não deseja o mal de ninguém. Uma geração que é realmente usada de verdade, que declara-se sempre usando a espada da verdade. Aleluia! Uma geração que usa os conselhos de Deus para corrigir outros. Louvado seja o Criador. E muitas das vezes essa geração é desprezada pelos conselhos que utilizam. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Não peques mais. Não se esconda mais, porque vai ter um dia que Deus vai te achar. Os olhos de Deus vai te encontrar. Aleluia. Os olhos de Deus vão te encontrar. Vai te encontrar e vai te achar. Aleluia. Tem muita gente que se esconde. Mas essas pessoas aí que se escondem, Deus vai achar. Deus vai encontrar. Porque eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Os olhos de Deus estão por toda a terra. Os olhos de Deus, não vá pensar que os olhos de Deus estão só em um lugar, em um único só lugar. Porque não está. Está olhando ao derredor de todos os lugares. Os olhos de Deus estão voltados para todos os cantos. O Espírito de Deus é onipresente e onisciente. Os ouvidos de Deus estão em todos os lugares. Você pode até, como eu sempre digo aqui, você pode até cavar sua cova, sua cama lá no inferno.
mas Deus vai te estar vendo, Ele vai te estar vigiando de lá. Aleluia. A verdade dele vai te encontrar onde quer que tu esteja. Não adianta tu tapar teus ouvidos, se esconder da verdade, porque ela vai te achar. Ela vai te encontrar. Ela vai te encontrar, meu irmão. Aleluia. Ela vai te encontrar. Aleluia. Outra coisa que eu vou dizer aqui. Contra o Egito virá dias difíceis, mas tão difíceis, que ninguém vai nem conseguir suportar os dias difíceis que virão contra o Egito. Ah, mas já está vindo esses dias. Mas vai se intensificar ainda mais. A coisa vai se apertar tão tamanha que ninguém vai conseguir suportar. Vão desesperadamente procurar correr para Deus. E vai chegar um tempo que em breve isso vai explodir. Contra o Egito virá dias críticos. Contra o Egito virá dias maus. Contra o Egito virá dias tempestuosos. Ah, mas você já está falando isso, mas isso já está vindo. Tá de leve. Tá de leve. Tá bem levezinho. Tá bem levezinho. Contra o Egito os dias. Esses dias que eu falei, tá bem levinho. Quase não tá. Ah, mas não tá não. Tá sim, tá de leve só, apenas de leve, tá bem pequeno. Mas vai chegar num dia que em breve isso que é leve vai se tornar pesado e grande. Aí eu quero ver como é que as pessoas vão se atar. Para onde é que elas vão correr? Aleluia. 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 A profecia contra aqueles que fugiram da verdade é o quê? É salvação? É vitória? Contra quem foge da verdade é o que? A profecia? Para esses que fogem da verdade é salvação? É bênção? É vitória? É carro novo? É casa nova? Não, meu irmão. A profecia contra os que fogem da verdade é o contrário dessas profecias que eu falei. É destruição, é morte, é prejuízo, é juízo, é perdição, é perca. Aleluia. Mas não. Está sendo aí profetizado carro, casa, chave de carro, chave de casa, dinheiro. O que tem falado mais, né? Mais alto é o dinheiro. O dinheiro é visto e colocado como uma salvação. O dinheiro é visto como um Deus, né? Deus vai cobrar. Deus vai cobrar todas as coisas, nos seus mínimos detalhes. De frente com o juiz naquele dia temível. A igreja inteira, não é só uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco igrejas, não, é a igreja em geral. Incluo até eu também. Seremos cobrados por aquilo que nós fizemos e por aquilo que nós não fizemos em nome do Deus vivo. Ah, isso aí não, isso aí é papo, é conversa fiada. É com uma conversinha para amedrontar, para colocar medo. Não, meu irmão. Isso aqui que eu tô falando não é uma conversa para estar montada para te pôr medo, para te dizer, olha, tu faz isso porque senão tu não vai ser salvo. Olha, tu dá o dinheiro, o dízimo, porque senão tu não vai ser salvo. Não tô falando nada disso isso aqui. Eu tô dizendo que cada um de nós, sendo uma igreja e
espiritual ou não espiritual, sendo um ímpio ou um carnal, vai ser cobrado da mesma maneira. Vamos ser cobrados da mesma forma do que a gente fez diante de Deus e do que não foi feito diante dele. Aleluia! Louvado seja o Pai. Os conselhos de Jeremias naquela época, os conselhos que ele se permitia que Deus usasse ele, e o Espírito Santo usava o profeta Jeremias para dar conselhos verdadeiros à igreja, à cidade de Jerusalém. E o que o povo fazia era negar, dizer que não era verdadeiro aquilo que Jeremias estava trazendo para o povo. Diziam que aquilo que Jeremias estava falando em alto bom som não era da parte de Deus. Brincavam com as coisas do Pai. Hoje em dia, a mesma coisa. Nos dias atuais, tudo se repete. Isso e outras coisas vai ser cobrado, porque Deus vai cobrar. Vai chegar um tempo que Ele vai cobrar, porque Ele está voltando, está muito perto a volta dele na terra. E ai daquele que for achado de mãos vazias, com sangue derramado. Aleluia, louvado seja Deus por essa palavra. Até passou até mais a palavra, mas isso é a realidade. Isso é a verdade. A verdade, ela tem que ser pronunciada e anunciada do jeito que ela é. Não pode trocar um tio, uma vírgula da verdade. Porque tudo Deus cobra. Deus, ele gosta de tudo organizado, tudinho em ordem. Porque ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus certo. Ele ama o que é correto. Ele ama as ordens. Mas ele odeia a iniquidade. Ele detesta o praticante iníquo, que nega, que rejeita aquilo que é da parte dele. Por que a igreja sofre as consequências de tudo que estão plantando agora? Porque estão negando a voz de Deus. Porque estão se esquecendo da verdade. Porque estão mais se importando com o furdunço na terra. Não estão nem aí, ó, para as coisas do eterno. Tá aí a mensagem, tá aí os sinais, tá aí as profecias bíblicas se cumprindo debaixo dos nossos olhos e ninguém não tá nem aí. Tá chegando os piores dias na face da terra, que é o dia do carnaval. Muita coisa aí sendo encoberto. Muita coisa aí, muitas doenças, muitos furdunços aí. Estão só cobrindo. Estão só fechando. Estão só fechando. Meu irmão, minha irmã, deixe Deus usar a tua vida. Ele quer te usar. Assim como Ele está me usando aqui nesse momento, Ele também quer te usar. Se eu sou um Ezequiel na terra, você também é um Ezequiel também na terra dos seres viventes. Tome posse dessa mensagem, que você é um Ezequiel nessa terra. Você é um profeta de Deus na terra, você é boca dele aqui na terra. Então deixa Ele te usar. Acorde. Permita, se doe, faça como Jeremias. Ah, mas se o fulano não quiser ouvir a minha mensagem? Ah, mas se o fulano, o Beltrano, o ciclano de lá, de onde, não sei, não quiser ouvir a minha mensagem? Não interessa, meu irmão, não importa. Abre a tua boca e fala aquilo que Deus te manda falar. Ah, se o outro ficar com raiva de mim, se eu perder a amizade, o problema é dele. Perdeu a amizade, perdeu. Tu tens uma amizade maravilhosa e de valor na tua vida, que é o Espírito Santo. Esse daí nunca vai te abandonar.
Jeremias, ele pensou nisso, quando Deus fez o chamado a ele. Ele disse, veja só, olha aqui, Jeremias 1, o chamado de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, olha aí a palavra do Senhor vindo até Jeremias. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Ai, chega a estar me arrepiando. Ai, Jesus, aleluia. As nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor, já olha aí a voz de Jeremias falando. Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor, olha Deus falando, respondendo a Jeremias, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, punho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, que é que veio, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, dizendo, que é que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. Eles virão, e cada um porá o seu trono diante das portas de Jerusalém, e contra os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei os meus juízos contra meu povo, por causa de toda a sua maldade. Pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Olha lá que forte essa palavra. Jeremias, ele estava se vendo incapaz de fazer a obra de Deus. Jeremias estava se sentindo uma criança, um menino incapaz de falar a verdade.
Aleluia. Eu quero dizer para você que está ouvindo, você que tem um dom da verdade, você carrega a verdade. Deus te chamou. Ele não só te chamou para ficar aí. Ele te chamou para sair. Ele te chamou para ir adiante, para evoluir, para avançar, para falar o que está aqui, dentro do teu coração. Não se sinta incapaz, porque você tem a capacidade. Você tem a capacidade de anunciar, porque você tem um Espírito Santo sobre a tua vida. Ah, mas eu tenho medo. Pare de medo. A palavra de Deus, coragem, diz para você. Coragem. 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 Porque Deus será contigo. Deus é com você. Deus é comigo. Deus é contigo. E por isso, então, coragem. Abra a tua boca. Plante. Exorte. Corrija. Ensine. Fala. Fala. Fala o que eu coloco no teu coração. Fala aquilo que eu te mandar. Aleluia. Anuncia aquilo que eu trago a ti todos os dias. Fala, abre a tua boca, anuncia, diz. Fala de mim. Ganha almas. Fala, boca, abre a boca, diz. Abre os lábios. Deixa a palavra soar. Porque Deus chamou você, me chamou e chamou você para ser boca dele na terra aqui. Não interessa se o teu parente, ou se o teu amigo, ou se o teu conhecido vai ficar com raiva de ti e se voltar contra ti e te criticar. Deixa ele. Faz a tua parte. Fala aquilo que Deus coloca no teu coração. Seja a boca dele na terra em nome de Jesus. Mas abre a boca e diz a verdade. Não esconde a verdade, não. Não oculta a verdade, não. Não coloca ela de escanteio, não. Fala. Abre a boca. Anuncia a verdade do Evangelho da Graça. Anuncia a lei para ajudar a igreja do Altíssimo. Porque tu foste escolhido, escolhida desde a madre. Ele já te conhecia quando tu eras um pequenino, uma pequenina semente. Deus já te conhecia. Deus já me conhecia, Deus já te conhecia. Ele sabe o meu limite e o teu limite. Ele sabe aonde eu posso conseguir suportar e aonde tu pode também conseguir suportar. Aleluia. Ele tem chamada e ele já te fez essa chamada. Cumpra essa chamada. Enquanto eu estou se permitindo deixar o Espírito Santo me usar, a palavra também está falando comigo. Aleluia. Eu recebo essa palavra. Aleluia. Aleluia, Deus. Louvado seja o Criador dos céus e da terra. Usa as lições do profeta Jeremias. Jeremias, ele pensou em desistir. Ele era um ser humano como eu e você. Pecado, cheio de pecado, falhas, erros. Mas ele se permitiu. Ele, depois que Deus falou com ele no seu chamado, que tinha um chamado para ele, na última passagem bíblica que eu li, quando Deus pegou pesado com ele, eu acredito, eu imagino, eu posso até imaginar Jeremias, opa, que medo, deu um temor agora, eu vou pegar tudo que eu sei
tudo que eu acredito, tudo que me foi passado, tudo que me foi ensinado no secreto, eu vou falar, porque senão vai sobrar para mim. Eu vou falar porque senão eu vou ser destruído, eu vou ser morto se eu não falar. E isso é verdade, minha irmã. Se a gente esconder a verdade, ocultar a verdade e não falar, nós seremos cobrados no grande dia temível do Senhor. E ai daquele que foi encontrado sem ter feito nada, praticamente nada. Nem quero imaginar o que vai acontecer com uma pessoa, o que acontece com uma pessoa dessa que nega de falar a verdade. Mesmo que a dor seja grande, mesmo que venha as críticas sobre cada palavra pronunciada, fala do mesmo jeito, abre a boca, diz, anuncia. Fala aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no teu coração. Não esconde nada, não. Eu espero que essa palavra ela tenha falado poderosamente ao seu coração. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque a hora de falar a verdade já começou. A hora de anunciar aquilo que é verdadeiro já começou. Mesmo que venha as censuras nas redes sociais. Mas a gente tem que abrir a boca e falar da mesma forma. Nem que seja em siglas, mas tem que falar. Nem que seja por mímicas. Ou vídeos editados com a palavra lá. Entendeu? Mas tem que falar. Tem que abrir a boca e dizer aquilo que Deus manda. Porque os dias são maus. E ao mesmo tempo, a gente tem que vigiar sempre. Para não cair. Tanto em tentação, como cair em erro. Para que a nossa imagem não seja manchada. Porque só tem um triz, assim, uma pessoa procurando uma brecha para sujar a imagem de quem está caminhando no caminho da verdade. Vigia. Ora. Tapa as brechas. Não abre brechas para Satanás. Beleza? Fica na paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fica com Deus aí. Compartilha. Divulga a mensagem. Vamos me ajudar aqui a ganhar almas para o reino de Deus. Que almas sejam ganhas, libertas, salvas. E conheçam a verdade do Evangelho. Deus abençoe.